nos Is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Eu sou o Vitor Brown, vamos juntos até às 8 horas da noite. Hoje, excepcionalmente, não teremos aqui na bancada a nossa querida Ana Paula Henkel. Você sabe, a Ana está com a gente agora durante esse período das férias do decano do programa, do nosso querido Augusto Nunes. Hoje, excepcionalmente, a Ana não está aqui com a gente, estará de volta na segunda, mas eles estão aqui, olha só, José Maria Trindade e o Guilherme Fiuza. Você, Fiuza? A relação promíscua da Odebrecht com o PT, quando o PT era governo, baixar um pouquinho meu retorno aqui, se puderem baixar daí também, por favor, é fartamente demonstrada, né? Quer dizer, então, de fato, a gente tem, através dos condenados no PT, o Lula principalmente, a gente sabe até que o Marcelo Odebrecht chegou a redigir medida provisória. Isso é demais, isso é, em termos assim, de venda do Estado a um sócio privado, como aconteceu no Petrolão, é inédito. Né? Então, de fato, havia isso, quer dizer, o nível de influência da Odebrecht é um cartel de empreiteiras, mas a Odebrecht principalmente entrou ali e o Marcelo redigia discurso para o Lula. Né? Medida provisória para atender a Odebrecht, o próprio Marcelo redigia, não era nem mandava alguém na Odebrecht, não. A Lava Jato mostrou isso, redigia, e a delação do Palocci é muito rica para mostrar isso também. Dito isso, qual a participação do Dias Toffoli no esquema? Aí, Vitor, eu repito o teu enunciado, a gente tem que prestar atenção, para a gente também não entrar como é que eu vou dizer assim, né? na investigação por manchetes, né? A manchete é boa, no caso, mas vamos ver por que ela é boa. Essa parte de ter um escritório de advocacia que supostamente intermediava pagamentos de vantagens pessoais para o Toffoli, até onde eu vi, não está demonstrada. É uma boa pista, mas não está demonstrada. E aí entra naquele rol das investigações que eu, em geral, prefiro que a Lava Jato, o sucesso da Lava Jato, se deve muito a isso. A investigação corre sigilosa, ninguém sabe. Ela só aparece quando está madura. Então, essa é uma boa linha, mas já está demonstrada aí. Vamos ver se já tem gente apagando pista. Né? Outro ponto, o Toffoli topou que lobistas da Odebrecht ajudassem a amaciar ali senadores para indicação dele ao Supremo. Bom, esse ponto é o seguinte: o Toffoli é indicado pelo Lula, ex-advogado do PT, trabalhava na Casa Civil com o José Dirceu, né? E a Odebrecht era ali unha e carne com o PT. Então, lobby para cá, lobby para lá, até você demonstrar se houve lobby ilegítimo, não está colocado aí ainda, né? Embora a gente já esteja num terreno, numa zona bastante cinzenta. Mas o Edson Fachin, por exemplo, né, comenta-se, né, bastante, tem várias testemunhas disso, que circulava também no Senado com lobistas da JBS. Né? E logo depois ele assinou ali, homologou uma delação do Joesley que era imprestável, que depois teve que cair. Então, essas coisas aconteceram. Agora, em relação ao Toffoli, eu estou querendo ver o seguinte: é claro que com esse nível de promiscuidade, o Toffoli estava no meio dessa cadeia. Mas pode ser o Lula manda o Toffoli receber alguém. Né? Por exemplo, até aí está fraco, em termos de implicar diretamente o ministro Dias Toffoli. O que eu achei mais relevante é um momento, parece que numa troca de e-mails também revelado pela Cruzoé, em que o Marcelo Odebrecht se ressente do Dias Toffoli não estar sendo tão operativo, tão solícito, quando estava na Advocacia Geral da União, a caminho do STF. E aí tem uma frase que eu vi pela revista, mas que, se for verdadeira, acredito que seja,
ela sim é um indício forte, que ele pergunta, será que ele não quer o dele? Então, aí sim, eu acho que aí você tem um ponto de investigação que não pode se referir a outra coisa senão propina para o Dias Toffoli. Bom, a gente segue falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, disse nesta sexta-feira que milícias digitais têm sido usadas para uma enorme lavagem de dinheiro. As declarações foram dadas em evento no Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Moraes afirma que a suposta lavagem é feita de várias formas, incluindo por plataformas de financiamento coletivo. Vamos assistir. Essa é uma das formas que parece que milhões e milhões estão sendo lavados em dinheiro. Outra forma, doações via internet. Então, determinadas lives realizadas por milícias digitais ou por pretensos jornalistas. O ministro afirma que o dinheiro lavado pelas milícias digitais é devolvido em doações. O que ocorre é que, a partir dessa lavagem de dinheiro, como ocorreu já em outros locais do mundo, se faz essa lavagem de dinheiro, você acaba limpando o dinheiro e esse dinheiro pode eventualmente retornar via doações, inclusive doações eleitorais. Moraes garante que não se trata de picuinha contra pessoas que estão xingando o STF. Às vezes, as pessoas acham que é picuinha, eu já ouvi muito isso, porque estão xingando o Supremo Tribunal Federal. Se nós formos verificar o inquérito, se fosse por crítica ou xingamento ao Supremo Tribunal Federal, esse inquérito ia até a Lua, né? Ia ter 3 milhões de volumes. Na avaliação do ministro, as empresas gestoras de redes sociais deveriam ser responsabilizadas pelo conteúdo divulgado nas páginas, assim como veículos de imprensa. Essas grandes empresas, Google, etc., elas são classificadas como empresas de publicidade. Elas não têm mínimo compromisso com o que se divulga. Elas não têm, quando se pede informação de eventual lavagem de dinheiro via doação aqui e ali, de discurso de ódio, é sempre a mesma coisa. Não, nós só postamos, não temos nenhuma responsabilidade. Durante o evento, Moraes também disse que as remoções de perfis em redes sociais, determinadas por ele no âmbito do inquérito das fake news, não configuram censura prévia. Se a ideia é fazer censura prévia, eu deveria ter, e aí sim seria censura prévia, a decisão deveria proibir de abrir qualquer perfil. Isso é censura prévia. Se a decisão fosse a proibição de abrir qualquer perfil na rede social, isso é censura prévia. Não foi essa a determinação. Moraes afirmou ainda que o STF atuou de forma dura quando precisou e garantiu a continuidade da estabilidade democrática no Brasil nos últimos meses. Diga aí, Fiuza. Bom, a gente ontem estava comentando sobre uma possível mudança de rota, de correção de rumo do Supremo Tribunal Federal com a posse do Luiz Fux, né? Ser mais discreto, ser mais voltado para as suas próprias atribuições de julgar, diminuir a politicagem e a panfletagem. O Alexandre de Moraes já jogou tudo isso no lixo, né? Em menos de 24 horas ele jogou isso tudo fora. Porque ele aparece ali numa live, você custa entender que seja um ministro da Corte Judiciária mais alta do país. Ele aparece numa live dizendo que as milícias digitais, né, fazem lives para lavar dinheiro. Isso é o quê? Uma tese acadêmica? Isso é uma plataforma de vereador? O que é isso? Como é que o ministro da Suprema Corte solta um negócio desse? Ele está fazendo uma denúncia? É isso? O que um juiz que está lá para julgar os processos na sua mais alta instância está fazendo numa live, fazendo uma denúncia sem pé nem cabeça?
Porque se ele quisesse dizer assim, olha, eu cansei de ser ministro do STF, hoje eu estou saindo e vou fazer aqui uma denúncia para a Associação de Jornalismo Investigativo. Então, ele tinha que fazer uma denúncia direito, ele tinha que calçar a denúncia dele, explicar por que, no entender dele, as lives, o superchat serve para arrecadação de dinheiro para campanhas políticas e lavagem de dinheiro. Onde estão os elementos, onde estão os fundamentos dessa denúncia gravíssima? Volto a dizer, de uma autoridade. Se fosse um aventureiro, um palpiteiro, a gente já ia achar esquisito, né? Já ia estar um pouco distante, né, de qualquer expressão pública com a denúncia dessa gravidade. Mas ele está falando aquilo e eu acho, e registro assim com um pouco de pena, ele está falando aquilo para uma associação de jornalistas que tem feito uma oposição política sistemática, né, que se desvia bastante do que seria o sentido de né, defender a classe, defender a boa prática da reportagem e do jornalismo investigativo. Ficaram também alinhados com aquele Glenn, naquela vaza-jato, naquela conversa fiada que a gente sabe ali, de roubo, de hacker, não sei o quê. E essa mesma associação também não deu uma palavra quando esse mesmo Alexandre de Moraes mandou prender um jornalista sem provas, até hoje não demonstrado, e ficou todo mundo chamando de blogueiro, né? Blogueiro, bolsonarista e tal, para não ter que admitir esse avanço sobre a liberdade de expressão. Né? Não importa quem seja aquele indivíduo, o jornalista preso, e não importa o que ele vai vir a ser. Né? Naquele momento, foi uma exorbitância. E isso não foi criticado por essa mesma associação que está dando palco para esse ministro que está muito à vontade ali, parece um jogral, né? Eles levantam a bola, ele fala essa barbaridade, é claro que ele está querendo fazer política, está fingindo que é uma milícia bolsonarista, que ele vai limpar o debate público. E ele traz também, Vitor, noções muito pobres, muito com discernimento muito baixo do que seja o meio digital. Então, ele faz referência às grandes plataformas de alcance internacional como alguém que teria que editar aquele conteúdo, assim como o Dias Toffoli disse que o STF é o editor do Brasil. Eles não têm noção do sentido do valor de liberdade de expressão. São mesmo plataformas. Elas servem como um veículo amplo para a circulação de informações. Elas não são editoras daquele conteúdo. Elas têm normas, sim, eventualmente, né, de determinado tipo de conduta, certas ações e publicações que são desclassificáveis na origem, na forma simples, não interessa de quem veio, para quem foi. E tem essas normas, sim, mas eles não são editores de conteúdo. Assim como uma companhia telefônica não vai definir o que você pode ou não pode escrever na sua comunicação ou dizer na sua comunicação. Então, é um discurso absolutamente mal informado sobre esse meio, é um discurso leviano e precipitado em relação ao que seriam essa suposta lavagem de dinheiro, que é uma denúncia grave que ele está fazendo, e ele reitera aquele inquérito que ele preside, que é o inquérito do fim do mundo, como o próprio colega dele, Marco Aurélio Mello, já definiu, dizendo que não é picuinha, bom, que ia formar uma pilha de processo até a Lua. Não precisa dessa pilha, o inquérito já está na Lua. É o inquérito lunático, esse, que serve para perseguir, para fazer política, não para fazer justiça. Agora, a adesão de Leonardo DiCaprio à campanha da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, compartilhando vídeo crítico à atuação de Bolsonaro na Amazônia, não deve parar por aí. Segundo Sônia Guajajara, líder que coordena a entidade, a equipe do ator fez contato para entender do que se tratava a ação antes de compartilhar o material com as hashtags #DefundBolsonaro, AmazonOrBolsonaro, Which Side Are You In? Temos uma sequência de ações para esse ano, com vários outros atores internacionais. Todo mês terá uma ação internacional, diz Guajajara. Sobre a reação de Ricardo Salles, da pasta do Meio Ambiente, que enquadrou DiCaprio e o provocou pedindo que invista na Amazônia, ela diz que o ministro deveria se preocupar em apagar o fogo. Fiuza.
Ô, Vitor, se qualquer líder brasileiro da floresta, das nações indígenas, ou dos povos, ou como se queira chamar, quiser de fato atrair parcerias internacionais para proteger a Amazônia, eles não podem personalizar a ação contra um presidente, porque aí, para isso, eles teriam que demonstrar que a gestão desse presidente, que eles fingem ser o vilão do planeta, o cão chupando manga, eles teriam que provar que essa gestão é de forma nítida, flagrante e abissal, uma gestão diferente das anteriores, uma gestão que quebrou as salvaguardas de proteção ambiental à Amazônia, uma gestão que tem diretrizes antiambientais, e eles não têm como provar, porque isso não está acontecendo. Né? Se o Bolsonaro tivesse ideia, se eu for reeleito, o Tarcísio vai asfaltar a Amazônia e transformar no estacionamento. Vai ver que ele tem essa ideia, mas se ele tem essa ideia, ele não pôs em prática. Né? Não é isso que nós estamos vendo, ao contrário. Ontem, inclusive, vimos e comentamos uma política importante sobre a compra de madeira certificada, né? Para evitar justamente aquele corte não autorizado, que aí sim leva o desmatamento à supressão de matas de difícil recomposição. Então, o que eu gostaria de ver, né, da parte de líderes brasileiros ou estrangeiros que queiram se comprometer com a salvação da Amazônia, eles ultrapassarem, eles se curarem desse fetiche chamado Bolsonaro. Sim. Porque se vier com esse papo de defund Bolsonaro... Ah, pois não. Quer concluir, Fiuza? Não, rapidinho. Vai lá. Não, só o papo de defund Bolsonaro é uma ação contra o povo brasileiro, porque é retirar recursos que vêm para a sociedade, investimentos para a sociedade, e você não demonstra que você está agindo em relação à mudança de política, né, suposta mudança de política desse governo que não foi demonstrada por nenhum deles. Bom, vamos voltar a falar sobre o Supremo Tribunal Federal, uma decisão de hoje do ministro Celso de Mello. Ele determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, preste depoimento presencial sobre uma suposta interferência na Polícia Federal. Ele negou ao chefe do Executivo a possibilidade de depor por escrito. Por ser um investigado, Jair Bolsonaro pode optar por se manter em silêncio. A decisão de Celso de Mello tem como fundamento a regra descrita no artigo 221 do Código de Processo Penal. A norma concede o benefício especial de depoimento por escrito aos chefes dos 3 poderes da República que figurem como testemunhas ou vítimas, não quando estão na condição de investigados ou de réus. O inquérito aberto em maio leva em consideração as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O presidente nega. Ainda sobre Celso de Mello, aproveito para dar mais uma informação. O ministro estendeu a sua licença médica até o dia 26 de setembro, mas ele pode começar a liberar decisões que já estavam elaboradas antes do dia 19 de agosto, quando saiu para se submeter a uma cirurgia. Segundo a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, o magistrado pode proferir decisões em processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos para julgamento ou tenham recebido seu visto como relator ou revisor. Você, Fiuza? Qualquer dos nossos atentos telespectadores poderia responder por que o Celso de Mello tomou essa decisão. Por que o Celso de Mello resolveu obrigar o presidente da República a prestar depoimento pessoalmente? Um gesto radical, xiita, que precisaria trazer na sua sustentação algum motivo muito eloquente, muito importante, que não traz. O Celso de Mello sabe citar George Orwell, aí ele cita Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Eles são os eruditos do Google, né? Aí vai o outro, cita Khalil Gibran, aí vai o outro e cita Albert Camus, aí erra a pronúncia, Albert Camus. Né? Eles são os eruditos do Google, né? Eles têm essa empáfia, né? Então,
por trás dessa empáfia, o que existe nessa decisão? Provocação. O Celso de Mello, que está saindo, se aposentando, felizmente, né, tendo-se em conta os seus últimos atos retóricos, políticos e muito pouco judiciais, ele quer fazer um grande finale, ele quer aparecer como o Dom Quixote contra o fascismo imaginário, né? Então ele faz isso e não vai obter o que pretende, porque o que está acontecendo é que o presidente da República, por fatos que são evidentes e inegáveis, consegue, né, tem conseguido manter uma popularidade e um nível de credibilidade muito superior ao dos ministros da Suprema Corte. E isso vai ser recebido pela sociedade brasileira, pela imensa maioria da sociedade brasileira, que de forma democrática colocou esse presidente lá para representá-la. E que o Celso de Mello não aceita isso, né? Os ministros do STF não aceitam isso, tem uma dificuldade gigantesca, eles ficam lá fazendo... Isso sim é picuinha, né? Para citar o que o outro ministro falou, né? Isso é picuinha, eles ficam fazendo picuinha contra o governo federal, para parecer os defensores do humanismo, né? Contra a ditadura que eles ficam dizendo que vai chegar. E quem tem sido ditatorial tem sido o próprio STF. Agora, o presidente vai fazer do limão uma limonada, como sempre, né? O Celso de Mello só vai aumentar, né, a rejeição, né, essa péssima reputação que o STF tem cada vez mais por conta desses atos. A gente nem tinha, né, Vitor, que está falando de STF aqui toda hora, né? Se você fizer uma peneira e ver esses assuntos, em que vão dar esses assuntos que a gente tem tratado aqui em termos de política pública, de construção do país, nada. Isso é tudo arenga, é tudo chantagem, né? Agora, dito isso, o ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que eu sempre faço a ressalva aqui de que é uma pessoa a quem o país deverá para sempre pela Operação Lava Jato, ele montou também uma encenação nessa saída dele do governo, né? Este inquérito aí que está servindo para o Celso de Mello fazer demagogia contra o presidente também tem uma origem demagógica, aparentemente, né? Como o Zé Maria já explicou. A tese, para alguém como Sérgio Moro, conhecido no Brasil e no mundo como um juiz implacável, rigoroso, espartano, né? Nada afeito a coreografias, né? O homem que levou um ex-presidente da República à prisão por corrupção. A maneira como ele saiu do governo, sem avisar ninguém, convocando uma coletiva ainda no cargo, tendo dito recentemente, no meio de uma pandemia, tendo dito muito pouco tempo antes, taxativamente, que não havia interferência do presidente da Polícia Federal. De repente houve. Mas então que episódio foi esse no meio da pandemia? Ele nunca explicou. Ele não consegue demonstrar. E, por uma mágica, né, de repente ele estava dando uma coletiva que seria uma bomba atômica contra o governo se ela tivesse tido recebido crédito da população, mas aparentemente a população não viu os fundamentos da denúncia do Sérgio Moro, que aliás não apareceram até hoje, e logo ele estava, né, quer dizer, ali aquela parte da imprensa que vinha de forma automática, mecânica, tentando sabotar o governo, de repente o Sérgio Moro, ainda no cargo, estava sentado no colo dessa imprensa, recebendo esse holofote para vazar mensagem dele de WhatsApp com a afilhada de casamento. Então ali, Vitor, tragicamente, eu acho que foi um momento em que o Sérgio Moro foi desviado radicalmente do seu caminho. Eu não sei se ele foi muito mal aconselhado, não sei se o olho dele cresceu para algum projeto político. Eu sei que é disso que a gente está falando agora, que infelizmente a gente tem que dizer que nesse momento, por conta disso, por conta dessa coreografia, o Sérgio Moro está atrapalhando o país. O juiz federal Marcelo Bretas será julgado no dia 17 de setembro pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região por participar de eventos políticos com o presidente Jair Bolsonaro e o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Em fevereiro, Bretas acompanhou a comitiva presidencial e o prefeito na inauguração de uma obra e, posteriormente, em um evento evangélico.
O juiz chegou a andar no carro oficial do chefe do Palácio do Planalto. De acordo com o artigo 95 da Constituição Federal, é vedado aos juízes dedicar-se à atividade político-partidária. No entanto, à época, Bretas publicou uma nota em que afirmou que em nenhum momento cogitou se tratar de eventos políticos partidários, mas apenas de caráter técnico-institucional e religioso. Em 1 minuto e meio, Fiuza, queria ouvi-lo a respeito disso. Ô, Vitor, pois é, o juiz Marcelo Bretas, ele também fez história, né? Assim, o que nós vimos da desmontagem da quadrilha do Sérgio Cabral, condenado hoje aí a quase 300 anos de prisão, o juiz Marcelo Bretas, ele é um agente central dessas decisões que mudaram o rumo da política brasileira, a gente pode dizer assim, como o Sérgio Moro e Operação Lava Jato como um todo. Eu, na minha observação pessoal, eu tenho um pouco essa impressão em relação ao juiz Bretas, assim, acompanhando por rede social, né? Uma certa necessidade de afirmações, eu não vou chamar de proselitismo, mas de uma retórica, né? de demarcar posições de juízo de valor e também eu acho que na forma de circular. Eu não estou fazendo nenhum julgamento precipitado, mas acho que juízes com essa categoria, com esse nível de responsabilidade, com esse grau de êxito na sua função, por que não, né? E quem sou eu para aconselhar? Mas é da onde vai o meu, assim, o meu bom senso em relação à função dele. Se ele for mais econômico e se for algum poder que ele deseja ter, e é legítimo, todos, né, querem construir ali as suas possibilidades, os seus instrumentos e tal, eu acho que ele vai construir muito mais, com mais austeridade e mais economia nas suas ações. Mas vamos ver o que vai ser avaliado nesse julgamento. Olha só, desesperado e sem a verba das estatais, o PT resolveu meter a mão no bolso dos filiados. Nesta quinta-feira, em uma live com toda a cúpula da legenda, o Partido dos Trabalhadores lançou a campanha Financiamento Militante. Segundo o site da própria sigla, a ideia é criar uma espécie de sócio-torcedor para facilitar a independência financeira do partido. Ninguém explicou muito bem o que seria essa tal independência. Em abril desse ano, vale lembrar, um levantamento da revista Oeste mostrou que o PT pagava altos salários a Lula, Gilberto Carvalho, João Vacari e outros. Só o ex-presidiário, por exemplo, ganhava mais de R$20 mil mensais. O evento desta quinta teve até o lançamento de um vídeo institucional do tal financiamento militante. Vamos assistir. Juntos, vamos enfrentar as injustiças e seguir fazendo do PT o grande instrumento de luta por justiça social no Brasil. Porque nós sabemos, quando tudo mais nos é tirado ou nos falta, nossa militância sempre está ao nosso lado. Bota a estrela no peito, levanta a cabeça e fortaleça o PT. O Brasil precisa do PT e o PT precisa de você. Aí foi a vez da ex-presidente Dilma Rousseff passar o chapéu também. Sem dúvida para nós construirmos um PT mais forte, mais autônomo. Eu tenho certeza que o presidente Lula tem essa visão. Ele que deu início ao PT, formando o PT de baixo, criando a raiz, aquela raiz que impregna o PT e que traz a seiva e a força do PT, que é o seu enraizamento. Depois, Gleisi reconheceu que o dinheiro público que o PT já recebe não é suficiente. A título de curiosidade, o partido só em 2020 receberá R$200 milhões do fundo eleitoral. Vamos ouvir Gleisi Hoffmann. Não vamos achar que vamos ter financiamento que seja para além daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. É verdade que nós temos o fundo partidário, é verdade que nós temos o fundo eleitoral, é verdade também que nós temos muitos desafios, muitas ações, muito trabalho, e nem sempre esse recurso é possível para financiar todos os estados da maneira como precisavam. Bom, mas a estrela da noite, claro, foi o ex-presidiário Lula. Coube a ele fazer os pedidos mais incisivos de dinheiro dos outros. É tentar trabalhar para convencer
para construir uma narrativa que faça o militante do PT acreditar que a contribuição dele é uma arma poderosa, é um instrumento de luta muito poderoso para que o PT possa enfrentar todas as suas adversidades. E a contribuição privada que o militante do PT pode dar liberta o PT de ficar nas garras, sabe, da fiscalização oficial, que quer saber cada centavo que o PT utilizou na campanha, quem foi, se teve dinheiro para mulher, se teve para o negro, se teve para o índio, se teve não sei para quem. Ou seja, é preciso que o PT tenha um pouco de mobilidade para que vocês, dirigentes da finança do PT, possam fazer política cultural, possam fazer política de formação política, possam fazer política educacional, possam fazer muitas coisas que devem ser decisão única, exclusiva do partido. Aí então o ex-presidiário Lula, e deu para entender, Fiuza, Lula falando em liberar o PT das garras da fiscalização, deu até uma alfinetada ali no sistema de cotas, na obrigatoriedade de dinheiro para mulheres, para negros. Que história é essa, hein, Fiuza? Ele foi sincero, né? Ele foi sincero. Acho que esse é o verdadeiro Lula, né? Esse negócio de fiscalização, de ter que demonstrar onde botou o dinheiro, isso é um absurdo para o Lula. Sempre foi um absurdo para o Lula. Por isso que ele está no centro de um assalto que desviou bilhões de reais dos cofres públicos, né? De devolução, quase 5 bilhões. Mas isso é uma fração, porque, como já dissemos aqui, a Lava Jato, né, os processos sentenciados, eles são uma fração dos processos e dos inquéritos em curso. Eles, de fato, venderam o Estado brasileiro, boa parte do Estado brasileiro, para empreiteiras e enriqueceram com isso. A gente viu as cifras, né, que contemplaram Lula, sua família, seus amigos, seus correligionários, né, seus empresários parceiros, seus laranjas bilionários. Então, isso tudo aí, Vitor, nós acabamos de ver aí um ministro do Supremo falando em lavagem de dinheiro. Se ele está preocupado com lavagem de dinheiro, ele devia prestar atenção toda vez que o PT pede vaquinha, doação. Porque aí sim, né, com a quantia proverbial que eles têm no caixa, a partir de um roubo que durou mais de década, não deu para gastar tudo ainda, né? Aí sim pode ter uma boa pista de lavagem de dinheiro. E a ex-ministra e ex-senadora, mas sempre candidata, Marina Silva, resolveu dar as caras. Em uma live entrevista para a revista Marie Claire, ela falou sobre uma possível aliança com Ciro Gomes para a eleição presidencial de 2022. Seria uma espécie de chapa dos derrotados. As respostas de Marina são sempre muito confusas. Se existe o de um mês, existe também o marinês. Mas vou ler aqui para vocês a resposta que ela deu ao ser questionada sobre uma possível aliança. Abro aspas. Eu e o Ciro, a gente é amigo, posso dizer assim. Eu já contribuí 3 vezes e já saí 3 vezes. E estou tranquila para contribuir da melhor maneira possível. Agora, uma coisa é certa. Nas 3 vezes em que eu saí, quem escolheu o vice foi eu. O vice tem que ser escolhido pelo próprio candidato e essa é uma pressão que ele não deve sofrer. Cada um tem a sabedoria de escolher. Quem for candidato a presidente tem que ter pelo menos o direito de escolher o vice. E não parou por aí. A live durou mais de 1 hora, mas pouca gente viu. Marina, é claro, não deixou de endossar a narrativa daquelas ONGs estrangeiras que supostamente protegem o meio ambiente e que fazem campanhas contra o Brasil. Abro aspas mais uma vez. O que levou o país para essa situação ambiental foi o desmonte que o governo fez. Um desmonte deliberado de toda a governança ambiental brasileira. Nunca se tinha uma situação em que se tinha um governo que claramente dissesse a agenda é detonar com a proteção ambiental. Nunca se teve um ministro que se fosse anti-ambientalista. Essas são, então, as declarações da Marina Silva. E aí, Fiuza? É uma tentação triste, né? A pessoa adquirir uma determinada projeção e querer viver daquele personagem para sempre, né? A Marina, né, uma pessoa que já batalhou bastante aí em várias áreas, vem da floresta, tem um conhecimento grande da região, e ela enguiçou nesse personagem
de uma presidenciável aí sazonal, de uma política sazonal, né, de uma presidenciável de plantão. E com isso, eu acho uma vida pobre espiritualmente, né? Quer dizer, você vive de cultivar ali um grupinho em torno de uma influência política que você possa ter, né, para participar de um evento, para arregimentar pessoas, né, uma agremiação. E essa soma com o Ciro Gomes é uma subtração, né? Marina Silva e Ciro Gomes são a mesma pessoa, né, praticamente, em termos de existência política. É a mesma coisa. Quer dizer, o Ciro Gomes também, eu devo dizer que no início da vida política, é uma pessoa ali com energia, com... né, o que mais eu posso dizer? Durante o Plano Real teve ali uma missão muito importante quando caiu o ministro Recupero, e o Ciro Gomes teve uma boa atuação ali no momento em que não foi a implantação do Real não foi nada tranquila, e o Ciro fez bastante parte dessa tropa de choque para evitar, né, que os reacionários trouxessem de volta a correção monetária. Então, o que eu quero dizer assim, que eu não tenho nenhuma predisposição contra esses personagens, mas é triste vê-los enguiçados num papel histórico que é nulo, né, que é ficar jogando pedra em quem esteja aí tentando construir alguma coisa para se cacifar para quê? Para nada, para ser um presidente de um clube, né? Então, a soma de Marina com Ciro é igual a zero, né? Assim, de fato, eles vão... E tem outros candidatos a isso, né? Eu não quero aqui estigmatizar ninguém, mas tem vários outros que apareceram como presidenciáveis, e parece que tem um fenômeno meio psicanalítico, que o cara se olha no espelho e fala assim, agora eu sou um presidenciável. E ele não contribuiu com nada, era liberal e abandonou seu ideário liberal para se fingir lutando contra o fascismo, diz que a democracia está queimando na Amazônia, panfletagem rasteira, mas parece que é uma mosca azul, que nem é azul essa mosca, né? Mas eles se sentem mordidos por uma mosca azul e querem ser presidenciáveis para o resto da vida. Boa, vamos falar da eleição desse ano, então. Aqui em São Paulo, a corrida pela prefeitura começou embolada com 4 candidatos tecnicamente empatados na liderança. O prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas, aparece com 16% das intenções de voto, seguido por Guilherme Boulos, com 12,4%, Celso Russomano, com 12,3% e Márcio França, com 11,5%. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo, eles dividem a dianteira, segundo pesquisa divulgada pela consultoria Atlas nesta sexta-feira. O primeiro turno do pleito será realizado em 15 de novembro e o segundo no dia 29 do mesmo mês. O levantamento ouviu 1.514 pessoas entre 26 de agosto e 1º de setembro via internet e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP 06002-2020. Em seguida, no levantamento, aparece Marta Suplicy com 4,2%. No entanto, a ex-prefeita anunciou na quarta-feira desta semana que não irá disputar a eleição, preferindo o apoio a Covas. Joyce Hasselmann, Gilmar Tato e André Matarazzo têm 2,1%. Arthur Duval tem 1,9%, Felipe Sabará 1,1% e Orlando Silva 0,8%. Levi Fidelix, Marcos da Costa, Vera Lúcia, Ribas Paiva, Antônio Carlos Mazeu, Vivian Mendes, Marina Elou e Antônio Carlos Silva não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 11,9% e 13% dos entrevistados afirmaram ainda não saberem quem votar. 8,3% dos eleitores anunciaram que iriam votar em outros candidatos. E só um dado complementar, há pouco o vereador Ricardo Nunes, do MDB, foi anunciado como vice na chapa de Bruno Covas, que busca a reeleição à Prefeitura de São Paulo. A decisão foi tomada pelo prefeito nesta sexta-feira, após um almoço com o governador João Dória, no qual trataram desse tema. E aí, Fius, a tua avaliação sobre essa pesquisa? Parece que o que chama a atenção ali é essa migração de votos da esquerda para o Boulos, né? O PT perdendo muita força e o Boulos ali aparecendo melhor que o PT, né? Está começando a chegar perto. Eu ainda acho que a eleição em São Paulo é uma incógnita, porque
a gente não vê, quer dizer, agora esses dois que estão na dianteira, né? Eu acho que eles vão ter, o Boulos nem se fala, né? O Boulos, ele ainda está ali na ala folclórica, né? É aquele PT, um PT de boutique, né? Um PT que corre para não chegar, né? Eles querem viver e vivem disso, né? Há muito tempo o pessoal, de um pacifismo violento, né? de um legalismo que apoia Lula e corruptos, né? de uma ideia de democracia que defende barbaridades como a Venezuela. Então, eu acho que o pessoal é folclore, né? Então, vai pagar, evidentemente, por esse estigma. Não sei se o Boulos vai ser competitivo. E o Covas, a população vai avaliar o que ele fez, né? O Covas é talvez o maior xiita do lockdown no país. Se a população achar que as medidas de trancamento foram racionais, efetivas, que realmente protegeram vidas, aí ele pode se dar bem. Não vejo muito assim. Eu acho que a população paulistana é muito legalista, né? Isso é virtuoso, né? O paulistano, ele tem um sentido de sociedade, né? Bastante mobilizado em torno de regras, né? Por isso que talvez seja a cidade, né, mais potente, né, como economia e como civilização também, apesar de ser uma cidade tão grande e tão problemática, né? Então, eu acho que a sociedade paulistana atendeu ali as regras no momento que ninguém sabia direito o que estava acontecendo, sem precedentes, mas o Covas deu um show de arbitrariedade, né? Ele fez... ele soldou portas do comércio, né? Medidas extremas que parecia que você estava na União Soviética, né? Derrubada do Muro de Berlim, né? Ele fez rodízios de automóveis absolutamente irracionais, que a população, eu acho que aí já começou a entender que era uma tentativa de marketing em cima de proteção à saúde, que aí já não é legal. Ele fez aquelas dissertações, né? Aqueles saraus fúnebres, né? De ficar elencando de forma absolutamente desnecessária material, sacos para cadáveres, urnas funerárias. Isso não foi bom, não. Acho que isso ficou como alguém que estava administrando uma população acuada, administrando pânico, né? Agora, eu não sei o que vai aparecer. Se aparecer essa rejeição a esse ponto, aí existe um favorito, porque aí, tudo bem, um era o fica em casa, o Boulos era fica em casa também, mas aí apareceram os antifa quebrando tudo, sai de casa, quebra tudo, depois volta, e o vírus deixa com a gente que a gente resolve. Tudo muito leviano aí, dos dois lados. Eu não sei se é o Márcio França, vai aparecer alguém com o apoio de alguém aí mais competitivo, talvez ainda. E como já tem se tornado comum nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Nordeste nesta sexta-feira. Desta vez, ele esteve em Desidério, na Bahia, para visitar obras da ferrovia de interligação Oeste-Leste, que pretende ligar o estado ao Tocantins. Bolsonaro desembarcou em Barreiras e, no aeroporto, foi recebido por um grande número de populares que se espremiam para conseguir uma foto com o presidente. Ele tem defendido há tempos a necessidade de se voltar à normalidade e ressalta que o governo tem feito a parte dele. Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados. Quer seja com o auxílio emergencial, que atingiu 65 milhões de pessoas no Brasil, quer seja com estímulos a pequenas e microempresas com créditos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, presença constante nas viagens do presidente Bolsonaro, garante que a ferrovia fará diferença na região. Com o orçamento apertado, o ministro explicou que para financiar a obra será necessário criatividade. Nós vamos transformar o agronegócio brasileiro com essa ferrovia. Já temos uma ligação norte-sul, passaremos até a ligação leste-oeste.
A ideia é utilizar recursos da outorga que será cobrada para a renovação da concessão de uma ferrovia da Vale para construir esse novo trecho. A obra ficará sob a responsabilidade da Engenharia do Exército e hoje já emprega 1.200 pessoas que mantiveram seus empregos, inclusive durante o período da pandemia. E aí, Fiuza? Sobre a questão viária especificamente, de fato há um plano em marcha acelerada para aumentar, né, a participação das ferrovias na matriz de transporte no país. O que eu sempre ouvi há décadas, né, trabalhando como jornalista, eu ouço dos principais especialistas que seria muito bom, muito interessante, importante, né, as ligações, principalmente para escoamento de produção por ferrovia, redução de custo Brasil, redução de poluição, olha aí os ambientalistas, né? Então eles estão fazendo, não sei até onde vão chegar, mas eu acho que é dar nó em pingo d'água, você no meio de uma pandemia, com poucos meios, com muitas restrições, eles estão fazendo, acho que o ministro Tarcísio entregou obra o tempo todo, né, durante a pandemia, e passando para esse outro aspecto, que é o aspecto da circulação da população, né, dessa multidão que foi lá receber o presidente está sendo coerente com o que ele afirmou desde o início, né? Quer dizer, é claro que no transcurso aí da calamidade, todos nós, né, toda a população, as autoridades no Brasil e no mundo foram acumulando mais informações sobre o percurso, as características da pandemia. E o presidente foi atualizando, eu acho, a posição dele, mas manteve nesse ponto, né? Ele sempre achou que era importante proteger os vulneráveis, ele sempre achou que, como acontece com outras moléstias contagiosas, que era importante bloquear os sintomáticos, né? Que deveria ser, resumindo, mais parecido com outras reações da coletividade a epidemias, né? E ele continua afirmando isso. Eu acho que a curva da epidemia no país é declinante, né? Firmemente declinante, concomitante com a reabertura das atividades. Eu acho que, né, em parte dessa reabertura da sociedade, existe da parte da população uma ansiedade, eu acho que da parte de alguns até quase que um sentimento de revanche em relação ao trancamento, que para muitos foi excessivo. E eu acho que o presidente está lá na dele. Ele acredita nisso, acredita que o combate ao contágio deva ser feito com o isolamento dos grupos de risco e que o país nunca deveria ter parado. Está afirmando isso lá. Eu acho que é claro que ele está pensando politicamente nisso também. E, pelo menos nos lugares que ele tem ido, a impressão é de que a população não o trata como alguém que foi negligente com vidas ou que teve falta de empatia. Ao contrário, né? Acho que a população que o recebe, em geral, pensa na linha do que ele propõe. Outro assunto agora, olha só, a Academia do Oscar anunciou nesta semana que as produções que quiserem concorrer ao prêmio de melhor filme deverão seguir exigências a fim de abraçar a diversidade dentro e fora dos sets de produção. Em nota publicada no site, a premiação informa que as novas exigências têm como objetivo encorajar a representação equitativa dentro e fora da tela, a fim de melhor refletir a diversidade do público que vai ao cinema. O comunicado diz ainda que, para as novas exigências, a premiação se inspirou nos padrões de diversidade desenvolvidos pelo British Film Institute e que alguns são usados para algumas categorias do BAFTA, por exemplo. As regras passam a valer para a cerimônia que acontece em 2024. Para ser candidato ao prêmio mais cobiçado da premiação, as produções devem atender a 2 de 4 padrões. O primeiro diz respeito à representação dentro do enredo ou elenco. O segundo trata sobre a equipe que vai integrar a produção dos bastidores. O terceiro exige diversidade entre estagiários e aprendizes. E a quarta diretriz dialoga sobre a distribuição e marketing do longa. E aí, Fiuza, o que você achou dessas novas regras aí anunciadas pela academia? Temos 2 minutinhos, Fiuza. Isso é uma tragédia, Vitor. Isso é uma tragédia cultural. Isso já vinha acontecendo. Na prática está oficializado. É a transformação da arte em panfleto.
Isso é uma vergonha, isso é uma tentativa de afetar virtudes, isso é a transformação de supostas virtudes humanitárias em ativo comercial, né? Até parece que o cinema não representou espontaneamente, né, grandes lutas de identidade, grandes lutas contra a opressão em vários setores, racial, sexual, político, problemas de flagelos humanitários mundiais, guerras. Imagina, né, o Hollywood, infelizmente, caiu, né, numa seara de ignorância, de obscurantismo fantasiado de responsabilidade social. Politicamente correto foi longe demais, está mais parecido com o Talibã do que com a Meca do cinema, e isso não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Isso suprime liberdade, isso constrange o talento. Você tem que pensar antes na cor da pele, você tem que pensar antes no sexo, na opção sexual, do que na história que você vai contar, na interpretação que você vai fazer. Isso é um sinal terrível e tenebroso dos tempos atuais, viu?